aqui. A expectativa no meu espírito de estar com vocês. Como é bom a gente vir ministrar a palavra e saber que está em casa. Não é verdade? A gente fica mais à vontade, a gente tira as sandálias dos pés. Não é verdade? Porque estamos em casa. Glória a Deus. E esta é a minha casa. Amém? Aqui estão os meus irmãos, a minha família, o meu pai. Amém? Glória a Deus por isso. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite com vocês. Muito feliz de voltar aqui a este púlpito. Com muita alegria. E debaixo de muita expectativa em Jesus. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: Jesus, nesta noite, tem uma notícia para te dar. Amém? O tema da mensagem hoje é a boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. Amém? Eu tenho certeza que você vai sair daqui com o teu espírito alegre. Porque a boa notícia sempre é boa, sim ou não? Parece redundante, mas tem gente que pega uma boa notícia e transforma em ruim. Não é assim? Mas nós somos daqueles que recebemos a boa notícia e nos alegramos. Amém? Eu queria que você abrisse comigo, nós vamos abrir, depois eu quero orar com vocês. Lá em Lucas, capítulo 4. Meu esposo me deixou aqui, não sei se o apóstolo viu. Coisa linda, você viu, pastor? Ele me deixou aqui, mas ele foi ministrar em outra igreja. Mas ele estava com vontade de ficar aqui. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Mas quando você abrir, você vai colocar a mão na sua Bíblia ou no seu coração e vai fechar os seus olhos. Amém? Eu quero pegar você aqui agora pela palavra, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada. Você faz. E nós estamos felizes porque temos a convicção de que você faz. Aleluia. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Muito obrigada pelo Espírito Santo que revela ela para nós. Muito obrigada pelo cumprimento de toda ela. Que nesta noite ela venha se manifestar com força sobre nós. Nós queremos mais, nós queremos sempre mais. Eu me entrego a você, como todos os dias, e me disponho à tua unção e à tua palavra. Porque não é sobre mim, não tem nada a ver comigo, é tudo sobre você. E debaixo deste entendimento, eu já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós temos vivido dias em que as notícias que têm chegado até nós, através das pessoas que convivem ao nosso redor, através da televisão, através dos rádios, nós temos vivido dias que têm chegado notícias difíceis, notícias ruins, notícias que têm trazido preocupações, notícias que têm trazido desespero, preocupação, mas nós precisamos entender e lembrar que nós não somos deste mundo. Então tudo que diz respeito a este mundo não cabe a nós. Diga para quem está do seu lado assim: você não é deste mundo. Diga: tudo deste mundo não cabe a você. Amém? Nós somos de um reino diferente. Nós somos de um patamar diferente. Nós andamos em um nível diferente. Então, deste lugar diferente, desta posição diferente, é que vem aquilo que determina o que temos, o que somos e para onde vamos. E eu quero dizer para você nesta noite que apesar de tudo que os teus olhos veem, que os teus ouvidos ouvem, o teu espírito já sabe a boa notícia. E a boa notícia não foi relatada por um homem comum. A boa notícia não foi executada por uma pessoa simples. A boa notícia foi dada pela própria palavra de Deus.
Diga assim, Jesus. Jesus. Aleluia. Vamos ler aqui comigo Lucas 4, a partir do versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Aqui está falando de Jesus. E ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele, o Senhor, me ungiu. Aleluia. Para pregar, anunciar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. E proclamar, qual é a versão que está aí? 19. E proclamar, exatamente assim, o ano da graça do Senhor. Diga comigo o versículo 19. E proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou. Amém? Glória a Deus. O próprio Jesus pegou o livro de Isaías. Aqui não relata, mas nós sabemos que é o capítulo 61. Quando está escrito que ele, o Senhor, seria ungido e capacitado para pregar as boas novas, as boas notícias. E aí, de repente, o próprio Jesus entra no templo, entra na sinagoga, pega o livro de Isaías e declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia! Meu Deus do céu! Amados, nós precisamos entender algo interessante aqui. A primeira coisa é que Jesus, ele quando veio à terra, a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, deixou toda a sua glória e veio como homem. Posso ouvir um amém? Ele veio como homem. Então, como homem, ele precisava ser instruído por Deus. Porque o homem por si só não consegue. Escute isso. O homem por si só não consegue executar boas notícias. Anunciar boas notícias. Você chega do lado de uma pessoa natural e pergunta como vai você, ela diz mais ou menos, porque depende de como o dia dela está sendo. Mas aquele que é espiritual e é conduzido pelo Espírito, você pergunta como vai, ele diz vai tudo bem. Ainda que o filho esteja morto em casa, está tudo bem. Por quê? Porque eu tenho a palavra. Eu tenho uma boa notícia. Amém? Então Jesus, ele precisava da unção do Espírito para executar o seu propósito aqui na terra. Ele não podia, como homem, simplesmente agir sozinho. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Veja algo interessante. Quando nós recebemos Jesus, a gente recebeu por promessa o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Sim ou não? Quem tem o Espírito Santo aqui? Aleluia. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito. Escute isso, o Espírito está dentro de você. O Espírito dentro é para viver a vida dele em você. Amém? Claro, o Espírito sobre é diferente. O Espírito sobre é a capacitação, porque o Senhor foi ungido, amém? Então ele foi capacitado. O Espírito sobre é para manifestar poder. O Espírito sobre não é para manifestar a vida, porque a vida é em você. Mas sobre você é poder. Então quando Jesus disse ali naquela sinagoga, o Espírito do Senhor me ungiu, ele está dizendo, chegou poder. Vai se manifestar poder. Se preparem porque está vindo poder. Vocês agora vão ver o poder. Amém, amados? E aí ele disse, está sobre mim. E ele me ungiu, então ele me capacitou. Ele não só me deu poder, mas me capacitou para executar este poder. Amém? Quando o Espírito vem sobre, ele não só te dá o poder, mas ele te unge para que a partir dessa capacitação você comece a andar no poder. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é o poder, ele tem o poder. Amém?
O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele está em você para manifestar a vida de Deus, mas está sobre você para manifestar o poder de Deus. Não se esqueça disso. Aleluia. Vamos continuar. E quando ele disse aqui, para que o Espírito tinha vindo? Ele disse para anunciar boas notícias. Jesus veio para anunciar boas notícias. Tem gente que está pegando uma notícia e colocando na boca de Jesus sem ele ter falado. Nós precisamos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Porque Deus é bom. Os homens estavam vendo Jesus realizar as coisas e disse, nossa, você é bom. Ele disse, eu? Não, eu estou aqui como homem, eu preciso dele. Bom é o Pai. Amém? Bom é o Pai. Ele estava ali como homem. Ele não poderia dizer que ele era bom. Não era divino ali. Ele estava instruído pelo divino. Então, como homem, ele disse, não sou eu, é ele. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a boa notícia nos faz entender que não depende de nós, e sim daquele que está sobre nós. Quando nós recebemos a boa notícia, a primeira coisa que cai da nossa vida é a justiça própria. É achar que aquilo que fazemos, não, nós somos capazes, olha só, eu posso, eu faço, eu quero. Não, querido, não é eu, é Ele. Amém? E Jesus reconheceu isso, nada do que Ele ia fazer, Ele fazia sem antes pedir ao Pai. Tudo que Ele fazia, Ele dizia, Pai, vamos orar ao Pai. Vamos falar com o Pai. Pai, te dou graças. Tudo que ele fazia, ele falava com o Pai primeiro. Porque como homem, ele estava nos dando uma lição. O Espírito está sobre. O poder é dele. A glória é dele. A ação é dele. Amém? Então a honra e a glória também é dele. Aleluia. Quem recebe o mérito é ele, não nós. A boa notícia tira o homem de cena e apresenta Jesus. A boa notícia tira aquilo que você pode e coloca aquilo que Deus é. Porque Deus não tem poder, Ele é poder. A boa notícia te isenta de qualquer culpa, porque não é você quem faz. Quem entendeu? Se não é você quem faz, se deu certo, a culpa não é sua. Se deu errado, a culpa também não é sua. Amém, gente? E o que eu acho interessante é que ele fala que é algo muito bom. Ele faz, ele me enviou a proclamar. Vocês lembram do fruto do Espírito? O fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Quem sabe? Amor. É o fruto do Espírito. E as ramificações desse fruto, né? O pastor uma vez pregou aqui sobre o varal. Nunca me esqueço daquela palavra. O apóstolo. Varal é o amor e as outras coisas estão pregadas neste varal. Vocês lembram dessa mensagem? Quem estava aqui? Poderosa, né? E aí, o fruto do Espírito é o amor. Vamos lá. Mas as suas ramificações é o quê? Alegria, paz, bondade, longanimidade. Amém? A boa notícia é uma coisa só. Na verdade, é uma pessoa só. Eu chego lá. Mas existem ramificações dessa boa notícia. Toda vez que a boa notícia foi liberada, toda vez que a boa notícia foi revelada, ela manifestou algumas coisas, como por exemplo, está aí no versículo 18. O que é que está? O que é que está dizendo aí? Me levou a proclamar liberdade aos presos. Liberdade aos presos. Quem está preso quando recebe a boa notícia fica livre. E a gente sabe que muitos de nós, por muito tempo, vivíamos presos em alguma coisa na nossa vida. Vivíamos oprimidos. Era um remédio, era uma droga, era uma palavra maldita dita lá no passado que prendeu a nossa alma. Não é assim? Nós vivíamos presos, nós vivíamos oprimidos. Mas diga comigo, a notícia chegou. E quando a notícia chegou, esta prisão que nos prendia e que nos fazia se arrastar durante toda a nossa vida, ela caiu por terra. Aleluia. Agora vamos pensar comigo. Que notícia é essa que quebra a prisão? Que notícia é essa que faz aquele que era escravo do pecado ser livre?
Que notícia é essa que quando chega a enfermidade que oprime o homem tem que ir embora? Meu Deus, que notícia é essa? O que foi que ele pregou? O que foi que ele anunciou? O que foi que ele disse que começou a trazer liberdade aos presos, a recuperar a vista dos cegos? E quando a gente fala cego aqui, gente, nós precisamos entender. Vamos elevar o nosso nível, amém? Diga assim, eu vou subir hoje. Diga, eu vou crescer bem muito hoje. Quando a palavra fala de trazer vista aos cegos, ele não está falando de cegos naturais, de cegos físicos. A gente limita o poder de Deus à cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cura para Deus é ficha. Cura para Deus é isso que você precisa? Você não precisa de cura, você já é curado. Você precisa de Jesus. Você precisa da boa notícia. E aí quando esta notícia entra em você, que sobe no teu entendimento, vai gerando a vida dela mesma em você. E aí quando você pensar de novo na enfermidade, cadê? Já foi, porque cura é consequência. O que vem sobre você é poder. Sabe, nós precisamos sair do nível de não, a gente tem que pregar sobre cura hoje. Jura? Não, a gente tem que falar para o povo sobre libertação. Sério? Eu tenho que falar para você a boa notícia, porque quando eu falo a boa notícia, a libertação acontece. A cura se manifesta. A igreja não precisa de cura, a igreja é curada. A igreja é o corpo de um cabeça curado. Quem entende isso? A Bíblia diz que Cristo é o cabeça. Eu nunca vi uma cabeça curada e um corpo doente. Você faz parte de um Deus curado. Você faz parte de um reino onde a enfermidade não existe. Então não fica preocupado com o que o médico te deu por escrito. Eu te dou algo melhor por escrito. Vem cá. Se o problema é letra, toma. É documento, você quer? Toma também. Ah, pastora, mas o médico disse que não tem mais jeito. Que massa. Ótimo, tá do jeitinho que ele gosta. Não tem mais jeito? Perfeito. Aí a boa notícia vai se manifestar. É quando não tem mais jeito que ele gosta. Porque quando tem jeito, você vai e faz. E ainda tem coragem de dizer no final que a culpa foi tua. Não, querido, foi ele quem morreu. Foi ele quem sofreu. Foi ele quem te ressuscitou. Foi ele quem te colocou nele. Então a culpa é dele. A glória é dele. A honra é dele. Você está entendendo isso? Então o nível é mais alto, não tem nada a ver com cura. Isso aqui não eram cegos naturais, eram cegos espirituais. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Porque quando a boa notícia vem e você não entende, ela não continua, ela continua sendo uma notícia comum para você. Mas se o teu entendimento, aquilo que ele colocou dentro de você, começa a germinar, a brotar. Aí você estava assim, daqui a pouco você faz assim. Aí você faz assim. Aí você diz, uau! Ele já fez? O que é que eu estou fazendo de novo? Estou perdendo meu tempo? Quem está entendendo isso? Então, quando a boa notícia chega, aqueles que não entendiam passam a entender. Quando a boa notícia chega, aqueles que não enxergavam ele começam a enxergar. Eis que vos trago novas de boas notícias. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A proclamar o ano da graça do Senhor. A palavra ano aí está representando o tempo. Jesus disse na sinagoga, estou proclamando o tempo da graça. Estou estabelecendo o tempo da graça. Estou dizendo que a partir de agora sou eu quem faço, não é você. Jesus estava dizendo na sinagoga, está vendo aquilo que vocês sabem de cor e salteado? Esqueçam, agora é sobre mim, sou eu. Porque aquilo que eles pediam, eu cumpro. E o que eu acho interessante é que no versículo 21,
Olha o que Jesus disse no versículo 21. Eu acho muito interessante isso aqui. Ele diz: Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu preciso respirar com isso, porque o negócio é sério. Vê só. Eu vou rir também já, pastor. Eu estou numa unção de graça aqui, você não tem noção. Eu estou muito feliz. Aleluia. Ele disse: hoje se cumpre o que diz essas escrituras. Aí eu parei, né? Eu disse: pai, vê só. Não começou só depois que Jesus ressuscitou, né? Então, como é que aqui está dizendo que hoje se cumpre? Jesus... Aí o pai disse: até o tempo é o meu. Não é o Cromos, é o Kairos. E no Kairos, Jesus estava dizendo: o pai já me matou. Porque a Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Jesus ter vindo morrer na cruz não foi um segundo plano. Não foi acidente de percurso. Foi propósito de salvação. Foi propósito de substituição. Jesus ter vindo foi para dizer: eu não desisto de você. Aleluia. E Jesus fechou o livro de Isaías e disse assim: ó, o negócio é o seguinte, hoje se cumpre as escrituras. E o interessante é que eles entenderam. Olha a continuação do versículo. Todos falavam bem dele e estavam admirados ou felizes com a palavra de graça que saía dos seus lábios. O que é que saía dos lábios de Jesus? Diga: graça. O que é que saía da boca de Jesus? Quem disse? Diga: Jesus. Quem falou? Ele não só leu aquela escritura, mas pregou para eles, revelou para eles ele mesmo. Ele começou a anunciar ele mesmo para aquelas pessoas, pastor. E a Bíblia diz que eles se maravilharam, se alegraram e falavam bem dele. Poxa, olha ele, olha que maravilha. Ele é aquele, né? O filho de José, sim. Mas olha as palavras dele. E eles se alegravam porque saía da boca de Jesus graça. Você leu comigo isso? Saía condenação da boca de Jesus? Opressão, julgamento, murmuração. Saía uma conversinha sobre Pedro, assim: eu não gosto muito de Pedro, não, realmente Pedro tem que se converter. Saía isso da boca de Jesus? Diga assim: Jesus falava dele mesmo o tempo todo. Eu vou te mostrar isso. Vai comigo em Atos. Se te dizer algo sobre isso. Eu deixei de propósito uma palavrinha aí, tá? A gente vai voltar para ele já já. Atos capítulo 1. Versículo 8. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Veja, as boas notícias foram espalhadas. As boas notícias foi anunciada pelo próprio Jesus. Anunciou aquilo que haveria de ser, aquilo que haveria de vir, aquilo que haveria de manifestar. Mas aí em Atos ele diz que o Espírito do Senhor, diga o mesmo Espírito, diga o mesminho. Eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: é o mesmo. Fale assim com essa cara de convicção: é o mesmo. O mesmo Espírito, do mesmo nível, com o mesmo poder, com a mesma unção. Ele disse: está sobre vocês. Está sobre nós o Espírito Santo. E Ele nos ungiu também com poder. Aleluia, tem poder sobre você. Olha para cima assim e diz assim: uau, tem poder sobre mim. Tem poder.
tem poder. Sobre você não está maldição. Sobre você não está preocupação. Sobre você não está a cabeça quente porque o menino não obedece. Sobre você não está pensamentos negativos de morte. Não, sobre você está o Espírito Santo que te revestiu com poder. E ele disse, você foi revestido com poder para anunciar, testemunhar. E isso aqui é poderoso, porque a gente testemunha um fato. Não existe testemunha para algo que não aconteceu. Só existe testemunha para fato. Ele disse, sejam testemunhas. Mostrem os fatos. Quando nós estamos no entendimento de que o Espírito Santo está sobre nós, do mesmo jeito que estava sobre Jesus, nós anunciamos, testemunhando, ou seja, evidenciando, mostrando os fatos da boa notícia. Quando a igreja do Senhor entende que a boa notícia chegou, ela libera essa notícia e evidencia esta notícia. Amém? Porque, amados, nós, o que somos da fé, eu sou da fé. Nós, os que somos da fé, vivemos por fé. Mas, infelizmente, tem muita gente, não só lá fora, mas no meio de nós, que vive por vista. Aí Jesus disse, testemunhe. Manifeste. Porque tem gente que precisa ver, sim ou não? Então, vamos lá, o poder está aqui. Tudo certo, o que é que você quer ver? O caroço sumir? Suma, caroço. A dívida ser paga? Chegue dinheiro. O problema ser solucionado, que seja agora. Porque os que vivem pela fé não precisam ver. Recebem a notícia que vem pelo ouvir e crê. E crê. E crê. E crê. E crê. E crê. E quando crê, começa a anunciar exatamente como recebeu. Aleluia. Um dia chegou para nós uma boa notícia. De que estávamos salvos. De que não corria mais perigo de cairmos no abismo. De que não corria mais perigo de cairmos, de irmos ao inferno, de vivermos em condenação eterna. Um dia chegou a notícia para nós de que nem tudo estava perdido, porque o tudo havia se manifestado para que tudo em mim se tornasse Ele. Deu para entender? Aleluia! E quando esta boa notícia chegou, o Espírito veio com ela e nos ungiu. E nos capacitou, aleluia, para sermos testemunhas em qualquer lugar. E o que eu gosto disso é que a palavra testemunhar no original vem de provar. Provar. Diga para quem está do seu lado, provar. Diga assim, eu não posso provar. Mas tudo bem, porque não depende de mim. Quem está em mim vai provar para você que Ele é real. Eu sempre andei em poder, em milagres. Eu sempre acreditei, eu sempre orei por cura, por enfim, né? Mas num nível tão simples, tão limitado. E o primeiro culto que eu vim para a palavra da fé, o apóstolo orou e a perna de um menino cresceu na minha frente. Eu fiz, ai, calma. Que isso? E o Espírito Santo fez, sou eu. Evidências da boa notícia. Por isso que um lugar onde a boa notícia é pregada, quem entra com problema sai com a solução. O lugar onde a boa notícia é anunciada, quem entra com dívida sai com ela paga. Quem entra no lugar onde a boa notícia é anunciada, ele pode entrar, meu filho, com 7 demônios, 12, 30, tem problema nenhum, chama tudinho, sai tudo, porque quando Deus chega, meu Deus, a boa notícia. Deixa eu explicar mais um pouquinho para você. Vamos lá para Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 38.
diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Olha aí, é bem diferente, né? Espírito Santo e poder. Amém? O Espírito Santo, a pessoa, e o poder. Aleluia? Então o Espírito Santo não é poder, o Espírito Santo é uma pessoa. Nunca mais se esqueça disso. Amém? Tem gente que atribui, não, o poder, o Espírito Santo está aqui. Não, o Espírito Santo está sempre aqui. Ele é uma pessoa. Manifestar através do poder é outra coisa. Amém? Aí ele diz, Espírito Santo, cadê meu filho? Com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda a parte, fazendo mal. Fazendo para uns e não para outros. Fazendo mediano. Fazendo uma parte e deixando o homem fazer a outra. Fazendo o bem sozinho. Quem fazia era ele. O bem por toda parte. Aí diz, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Escute bem, o Espírito Santo veio com poder sobre Jesus. E quando isso aconteceu, ele saiu por toda parte anunciando. Amados, quando nós recebemos a boa notícia, não tem como ficar parado. Porque o Espírito que está dentro e sobre é um Espírito em movimento. A gente não consegue ficar parado. Tem uma notícia, a minha vida mudou, a minha realidade transformou. Então peraí, olha, assim diz o Senhor, é assim. Ele te ama, Ele veio, Ele fez e aconteceu. E daqui a pouco você liberta o cativo, cura o enfermo. Há uma inquietação santa pelo poder da palavra em nós. E quando isto vem, automaticamente nós nos movemos nisto. A Bíblia diz que Jesus saiu por toda parte fazendo o bem. Não há dúvida no que está escrito, ele estava fazendo o bem. Em nome de Jesus eu quero repreender toda palavra contrária a isso, porque Jesus não coloca doença, Jesus não coloca filho em droga, Jesus não faz marido separado de mulher, Jesus faz o bem. Não coloque as suas obras como responsabilidade de Deus. Ele faz o bem. Romanos 12:2. Para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não li nada de ruim. Eu não li nada de desagradável. Eu não li nada de incômodo. Tudo que vem de Deus é bom. Então, se tem alguma coisa ruim na tua vida, não venham de Deus. Veio por escolha, por opção ou por intervenção satânica. E aí está tudo fácil, porque é fácil resolver. Só é colocar o bem em ação. O próprio Jesus, a palavra. Amém, amados? É simples assim. E aí, ele diz, olha só isso aqui. Jesus estava como homem. E como todo homem, ele dependia de Deus. A primeira coisa para que você anuncie as boas novas, quando você reconhece a boa nova, é depender de Deus, aquilo que eu falei. Jesus, ele não operou na sua capacidade divina. Não foi na sua capacidade divina, porque isso ele deixou no céu. Ele se esvaziou disso. Ele operou na capacidade de Deus, no poder do Espírito Santo. E sempre fazendo bem. Você vai para Mateus 8, a partir do versículo 16, você vai ver que ele curou a todos e libertou todos os oprimidos. Você vai para o capítulo 9, para o capítulo 12, Marcos 12, Marcos 17, e você vai andando por toda a Bíblia e vai vendo que quem chegava doente saía curado, quem chegava oprimido saía liberto, quem chegava desesperado recebia paz, porque ele pratica o bem. E o melhor de tudo isso é que esse mesmo Espírito está sobre nós. Mas eu preciso te dizer algo impressionante. Ele diz que veio anunciar, porque Deus estava com ele. O finalzinho do versículo. Quando o diabo oprime, enquanto o diabo oprime, Jesus liberta. Não confunda os papéis. O diabo oprime, Jesus liberta. O diabo enferma, Jesus. Amém.
O diabo enferma, Jesus cura. Você entende isso? E algo interessante que eu estava vendo aqui. A boa notícia. E agora eu vou começar a pregar. Agora eu começo. A boa notícia não é só falar ou comunicar algo ou alguém. A boa notícia, a palavra anunciar, escute isso, a palavra anunciar significa introduzir. A palavra anunciar significa introduzir. Quando eu anuncio a boa notícia, eu estou introduzindo aquilo que é bom na vida de alguém. Vou te dar um exemplo. Um anjo chegou para Maria e disse: Maria, te trago novas de boas notícias. Aí ela disse: qual é? Você vai gerar um filho. E o seu nome vai ser Jesus. Aí ela disse: como pode isso? Eu sou virgem. Aí ele fez: descerá sobre ti, sobre o quê? O Espírito Santo te envolverá de poder. E você vai gerar. A boa notícia foi anunciado e algo foi introduzido. Entendeu? O anjo deu uma notícia e Jesus começou a ser gerado. Deu uma boa notícia. Às vezes a boa notícia pode ser algo impossível para você. Como, pastor, eu sou estéril. Tem 6 anos que eu tento engravidar. Como pode? O Espírito Santo está sobre você. O poder te envolve. E a notícia é: você é curada. É introduzido automaticamente no teu ventre o teu filho. Mesmo que você não veja. Olha, a gente estava conversando ontem. Aliás, apóstolo, muito obrigada por ter me dado a oportunidade de ministrar lá no encontro da pastora Sandra. Meu Deus, foi poderoso. Foi tremendo, né? Eu quase não consigo ficar de pé. A ministração do pastor Elke ontem. Estava todo mundo mole assim. Até ele ficou mole lá no altar. Teve uma hora que ele bambeou assim pro lado. Foi poder de Deus. E a gente estava conversando ontem, veja só, quando Jesus passou com os discípulos e amaldiçoou aquela figueira. Quando ele disse, na mesma hora ela secou. Só que os discípulos não viram. Os discípulos não viram, mas Jesus viu. Ele sabia o que tinha saído dele. Sim ou não? No outro dia, quando os discípulos chegaram, aí os discípulos: mestre, a figueira que você amaldiçoou secou mesmo. Se eu fosse Jesus, eu dizia: jura? Sério? Você está vendo isso agora? Mas como ele é bom demais, ele fez. Mas é claro, desde quando? Desde a raiz. É porque você não viu, mas aconteceu. Aí a gente estava conversando e a gente chegou à conclusão, não foi, Flávia, Kaline? Nós estávamos conversando e chegamos à conclusão: quem não vê é quem ainda não cresceu. Porque quem cresceu, nível de fé, quem cresceu, sempre vê. Porque não é aqui, é aqui. Se Jesus disse que e acabou-se. Jesus disse que você é curado e acabou. Você está sentindo sintomas, é mentira. Está doendo, é mentira. Vai morrer, é mentira. A vida está em você. Se Jesus disse que você tem um carro, você tem um carro. Se Jesus disse que você tem tudo, você tem tudo. É aqui que você tem que crer, no teu espírito. É convicção de quem você é. É convicção de quem Ele é. É convicção da palavra que eu recebi. Meu Deus. Meu Deus. Eu estava orando ontem, eu disse: Pai, muito obrigada pela oportunidade de ministrar naquela casa de novo, como eu amo aqueles irmãos. Você sabe a alegria do meu coração, Pai, de estar ali, mas me sinto tão pequena diante de tantos ali.
E ele disse, você pode até ser, mas eu não. E quem está em você sou eu, vai. Meu amigo, eu levantei com uma convicção. Eu levantei com uma convicção. Eu levantei e eu disse, uau, eu sei quem está em mim. E Ele é poderoso para fazer. Eu sei o Espírito que está sobre mim. Eu sei o poder que em mim opera. Eu sei, aleluia. E é tudo sobre Ele, não é sobre mim. Então eu vou, tá tudo certo. Amor fez, minha filha, você já sabe a palavra de já. Ele o que? A boa notícia. Ele o qual é? Eu disse tudo. Jesus. Ele fez, calma minha filha, vamos lá. O que você vai ministrar? Eu disse aqui. Ele, vamos, aí me orientou. Eu disse, é tudo, meu filho. Jesus, eu vou pregar o quê? A Bíblia fala sobre Jesus, eu vou pregar sobre o quê? Sobre o apóstolo? Eu vou pregar sobre Jesus, meu filho. Aí ele fez, eu também lá. Então tu prega lá, eu prego cá, e ele é glorificado, tá tudo certo. Eu, aleluia. Porque a Bíblia fala tudo. Eu não consigo. As pessoas pegam José, a história de José, o relato de José, e ficam falando de José. Mas o evangelho não consiste em José. É outro Jota. As pessoas pegam Moisés e ficam falando de Moisés. Querido, há uma revelação ali. A Bíblia diz que o antigo é a sombra do novo. Para de olhar na sombra, vai pro... Está olhando a sombra, mas reflete. Vai lá, segue a sombra e vê para quem ela aponta. Amém? Moisés foi levantado como libertador. Quem é o libertador nas nossas vidas? Não, vamos fazer bonitinho. Quando eu perguntar, vocês fazem Jesus bem alto, beleza? Moisés foi levantado como libertador. Quem é o libertador das nossas vidas? A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, escravos do maligno, assim como aquele povo escravo no Egito. Aí Moisés tira aquele povo do Egito. Quem nos tirou da lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz? Jesus. Preciso falar de Moisés? Porque o Antigo Testamento falava do que não podia fazer. O Novo Testamento fala daquele que fez. Se você quiser continuar ouvindo o que não pode fazer, tudo bem. Isso nunca mudou ninguém. Mas se você quiser ouvir daquele que fez, quando a boa notícia daquele que fez chegar em você, aquilo que você não faz, você começa a fazer. E aquilo que você fazia, que não agradava a ele, começa a ser desfeito. Porque é a vida dele em você. Meu Deus. Aleluia. Então, quando eu libero uma boa notícia, pastor Saulo está sentindo uma dor. Está mancando, está doente, ou então está cansado. Cantou muito ontem, viu os stories. Glória a Deus, poder naquele lugar. Aí cantou muito, está com a voz rouca. Eu digo, pastor, 1 João capítulo 4, versículo 17 diz, boa notícia, que assim como ele é, agora você é. Então esta voz não pertence a você, seja curado. Eu não estou liberando uma mensagem, eu estou introduzindo uma pessoa. Você não entendeu ainda. Quando você fica calado, você deixa de introduzir Jesus na vida de outro. Quando você vê uma situação maligna, uma situação natural, uma situação comum, e você não se levanta em voz, não se levanta declarando aquilo que crê, aquilo não muda, então você deixa de introduzir Cristo. Paulo disse, não se conforme. Há um poder sobre você, há um Espírito sobre você. Amado, o Espírito não está só dentro, te moldando a vida de Cristo, mas Ele está sobre. Então se movimenta, se levanta, anuncia aquilo que as pessoas precisam ouvir. Pastor, ore pela minha casa. Pastor, ore pelo meu casamento, amada. Acredita em mim, o pastor não vai mudar. O pastor não vai mudar o teu casamento. O pastor não vai mudar a situação no seu trabalho. Pastora, como? Então quem é? Ai meu Deus, pastora, a senhora está me assustando. Quem é? Quem é? Cutuca quem está do seu lado assim. Diz assim, é você. Diga, é você. Diga, o poder está em você. A autoridade está em você. É com você que Deus conta. Romanos 5 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo morto de Jesus dentre os mortos, habita em mim. Você não entendeu o poder dessa palavra ainda. Estava lá Jesus morto.
Um corpo sem sangue nenhum, porque precisava haver derramamento de sangue para que houvesse remissão. Não tinha mais sangue nenhum dele. A remissão tinha acontecido. A morte foi estabelecida. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre aquele corpo. E como lá em Gênesis soprou. E a vida de Deus, a Zoe de Deus, levantou, vivificou o corpo morto de Jesus. Viu que poder? Está dentro de você. Está aí dentro de você. Amados, nós como líderes, como pastores, nós estamos aqui para te direcionar no caminho. Para te dar uma direção no caminho. Não é para resolver aquilo que você pode resolver. Ah, eu posso porque eu tenho força. Não a sua força, entenda. Quando Deus te fez, e isso aqui é maravilhoso. Vai para Gênesis capítulo 1, vai. Eu não ia lá não. Pessoal da mídia, me desculpe aí, estou acrescentando uma. Gênesis capítulo 1, versículo 26, o versículo que meu marido mais gosta. Gênesis 1, 26. Aleluia. Diz assim, então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Diga domínio. Diga domínio. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem e rentem ao chão. Amém? Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, macho e fêmea o criou. Quando Deus fez você, Ele fez com o propósito de dominar. Ele fez com o propósito de reinar. Ele fez com o propósito de ter absoluto controle sobre tudo. Veja, se você pode dizer para o peixe, venha, imagine para o problema, vá. Os discípulos saíram do barco e disseram assim, a gente não pescou a noite todinha. Jesus disse, foi? Peixe, venha. Vai ali e pesca daquele lado ali. O peixe fez, ei, a palavra falou, vamos embora. Chegou lá, quando eles jogaram uma rede, era peixe até onde não podia mais. Ia afundar tudo. Por quê? Porque a palavra foi liberada. A boa notícia foi liberada. Jesus disse, vai ter peixe. Houve peixe. Jesus disse, você tem vida. Você tem vida. Jesus disse, problema solucionado. Problema solucionado. Precisamos crer, amados. A boa notícia nos foi dada. Como ela se manifesta? Crendo. É crendo. A base do Evangelho de Jesus Cristo é a fé. Quando eu creio naquilo que eu ouvi, eu ando nisto. Isso se manifesta. É a minha vida. Não é uma opção de domingo em domingo, de quinta, de terça. É a minha vida. É quem eu sou. Não é uma opção. Hoje eu opero em poder, hoje eu não opero. Não, está sobre mim. Gostei dessa risada. Aleluia. Não é uma opção, é o que eu sou. Jesus teve que ficar calado na cruz, porque quem ele era não podia falar. Nós precisamos entender que o que nós somos é poder. Estou finalizando. Romanos, por favor. Não, antes de Romanos eu quero ir para Atos 8. Veja algo interessante aqui, mediante aquilo que eu já falei. Atos capítulo 8. Quando eu entendo que o meu propósito é dominar, eu tomo o controle de todas as coisas. Quem domina sou eu. A autoridade é minha. Quando Satanás foi tentar Jesus, lá no monte, ele disse, está vendo isso aqui, tudo é meu. Jesus não disse que ele era mentiroso. Era realmente tudo dele. Ele tinha tomado, roubado do homem. Mas em Mateus 28 diz assim, todo o poder me foi dado de volta. O original é isso, todo o poder me foi dado de volta. Vão agora e façam discípulos. Porque ele pegou o poder para entregar a sua noiva. Para entregar a sua igreja. Para que ele precisaria de poder para onde ele ia? Se tudo ia ser restituído.
Ele ia voltar para a glória, para o trono, ele ia continuar reinando. Para que ele ia precisar de poder? Ele pegou de volta para entregar a quem pertence. Levante sua mão comigo assim, bem alto. Tem poder aí. Tem poder aí. A Bíblia diz que aonde você tocar é abençoado. Tudo que você fizer prospera. Tem poder aí. A Bíblia diz: colocarás as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os demônios serão expelidos. Tem poder aí. Tem poder aí. Tem poder aí. Vos trago novas e boas notícias. Tem poder de Deus em você. Meu Deus do céu. Aleluia. Atos 8, versículo 5. A partir do versículo 5, algo interessantíssimo aqui. Filipe entendeu o que estava sobre ele. E ele saiu. Ele começou a anunciar. Aqui diz que ele estava sozinho. Aí a Bíblia diz assim, ó, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo, aquele que fez. Ele chegou em Samaria e começou a anunciar o que eles tinham que fazer. Foi assim? Se vocês não fizerem isso, se vocês não fizerem aquilo, se deixarem de cumprir isso, foi isso que Filipe anunciou. A Bíblia diz o Cristo, aquele que fez. Aqui é o Cristo, aqui já é o ressurreto, aqui já é o que gritou, está consumado. Amém? O Cristo, Filipe anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais, provar, testemunhar, e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Quando Cristo é exposto, quando Cristo é revelado, as pessoas pegam atenção. Tem atenção. Tem atenção, sabe por quê? Porque Jesus atrai. Jesus atrai. Jesus é agradável. Jesus é querido. Todo mundo quer Jesus. Você pode perguntar para qualquer pessoa: você quer Jesus? Quero. Tem gente que diz sem saber: já tenho ele. Todo mundo quer Jesus. Jesus é atraente, Jesus é agradável. Filipe chegou e começou a anunciar o Cristo. Olha, venho vos anunciar que aquele que sabia que se não viesse, não mudaria a tua história, ele aceitou e veio. Ele veio, morreu e começou a pregar todo o plano de salvação, tudo aquilo que havia sido feito pelo nosso Senhor Jesus. E olha o que aconteceu. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, aterrorizados. Para com isso, Filipe. Para de anunciar essa verdade, essa boa notícia. Para, Filipe. E muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe saiu e foi para Samaria, cidade vizinha. Chegou lá, eu imagino ele. Gente, não é uma coisa, vamos preparar uma cruzada, né? Hoje a gente prepara uma cruzada, monta um palco, bota aqueles instrumentos maravilhosos. Filipe não precisou nada disso. Filipe chegou lá e fez assim: eu tenho o que eu preciso. É o seguinte: Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, fez tudo que você precisava e te entregou de graça, quer? Aí o povo dizia: uau! Aí como é que provava? Veja, os espíritos imundos saíam gritando, desesperados. Meu Deus, eu preciso sair daqui. Ai! Saíam gritando e as pessoas enfermas eram curadas. Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus, quando é exposto, tudo que não pertence a ele cai por terra. Filipe não precisou pregar sobre libertação, ele mostrou o libertador. Filipe não precisou pregar sobre cura, ele mostrou o médico. Filipe não precisou pregar sobre prosperidade, ele mostrou aquele que é, aquele que tem e aquele que faz. Aleluia! Aleluia! Nós pregamos sobre cura, nós pregamos sobre libertação, nós pregamos sobre tudo isso, é bíblico, é de Deus, nós cremos. Mas se a gente não apontar para Jesus, é só um assunto. É só um assunto. E de assunto, o mundo entende. O que está em nós não é um assunto. É a revelação do Deus Pai. A Bíblia diz que Ele é a revelação exata de Deus, a expressão exata de Deus. O que está em nós é a revelação do Deus Pai. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder.
Ele é poder. Ele é poder. Paulo disse que o evangelho é poder. E para quem não sabe, eu deixei para falar agora. A palavra evangelho, no grego, evangelion, significa boas notícias. Só que aí a gente estudando hoje, meu marido descobriu um outro significado que eu vou ficar com ele. A palavra evangelho significa a proclamação da graça de Deus, manifesta e garantida por Jesus. A palavra evangelho significa a proclamação da graça de Deus, manifesta e garantida por Jesus. Você tem o evangelho. Você tem o evangelho. A boa notícia está em você. A boa notícia chegou até você. Eu sei da comida que vocês têm comido aqui. Eu sei do alimento que vocês têm ingerido. A boa notícia chegou a vocês. O evangelho puro e genuíno chamado Jesus Cristo chegou a vocês. Não é um movimento, não é um assunto, é a palavra de Deus. A graça é aquilo que o Pai fez em teu favor, sem mérito de homens, sem força, sem intervenção humana. Uma aliança entre Deus e Deus, para favorecer não aquele que já tem, mas aquele que não tinha, você. Uma aliança inquebrável, porque Deus não quebra aquilo que faz. Para favorecer aquele que era desfavorecido, porque agora não é mais. Isto é graça. Não é uma moda. É o evangelho. Manifestar e garantir que ela continuasse foi o objetivo de Jesus. Aleluia. Ele disse que aquele que recebe, Paulo falou isso, aquele que recebe isso, a abundância da graça. Aquele que recebe, ouviu, creu, recebeu. Aquele que recebe isto, a abundância da graça e o dom da justiça, reinará em vida. Reinar em vida é tomar a posição de rei aqui. Ah, eu vou morar no céu, eu vou reinar no céu, não é assim? Vai não, amigo. Os céus é do Senhor. É aqui na terra. Foi a terra que Ele deu a você. Foi aqui que Ele disse que era para você reinar e dominar. Então, enquanto você está murmurando aí, porque a doença não te deixa, tem outros dominando e reinando, viu? Porque, meu filho, lá em casa ninguém fica doente, não. A doença vem, mas fica não. A pastora Micheline estava do meu lado ontem, viu? Quando meu filho de 13 anos ligou para mim. E disse, mãe, a senhora vai chegar a que horas? Eu disse, à noite. Ele fez, mãe, acordei com um engano aqui. Eu fiz um engano, filho. Se é engano, repreende. Ele fez, eu já fiz isso. A febre foi embora, mas a dor continua. Eu faço o quê? Eu disse, meu amor, o mesmo poder que expulsou a febre vai expulsar a dor. Ele fez, tá bom, mãe, tá tudo certo então. Vai lá. Te amo. Daqui a pouco ele ligou. Mãe, o pastor veio aqui. Orou por mim e falou uma palavra, mas eu disse a ele que já tinha orado. Tô bom, viu, mãe? Vou para o evangelismo à noite na praça. Eu digo, vai. Vai e faz aquilo que você foi chamado para fazer. Acabou-se. Um dia eu estava deitado na minha cama e esse mesmo veio aqui e fez, mãe, o que você tem? Só uma dorzinha aqui no estômago, meu filho. Ele chamou o outro, Rafael, pega aí a ambulância. A Rafael chegou, qual é? Qual é o número? Eu ligo para o quê? Aí ele levantou e fez assim, tá repreendido. Foi lá na sala, pegou a Bíblia e fez, você não sabe mais o que é ambulância, não? Socorro do Senhor. Lá em casa ninguém fica doente mais não.
Quando eu conheci o meu esposo, até a cólica eu achava que era natural. Aí ele disse, filha, não é assim. Aí eu disse, vem ele. Aí sentou por 40 minutos na minha frente, de Gênesis a Apocalipse. Porque Deus é aquele que te cura. Porque Deus não sei o que, não sei o que. Porque não sei o que, não sei o que. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, meu filho, se eu não ficar querendo, eu fico mesmo não querendo. Porque foi tanta da palavra que eu disse, ela entrou, viu? Ficou. Ele disse, tem mais 10 anos que eu não tomo remédio. Você que vai viver comigo também não vai tomar. Eu, sim, senhor. E eu vou desobedecer que eu sou besta? E nós estamos há quase 4 anos juntos e há 4 anos eu não tomo nenhum tipo de remédio para nada, porque eu criei assim. Eu criei assim. A minha dependência vem daquele que vive em mim. Não é o externo que provoca a mudança, é o interno. Está doente? Internamente. Muda isso. Amém? O príncipe da paz reina sobre nós, com poder e glória. Para finalizar, Romanos 1. Eu tenho que ler Romanos. Romanos 1. E aqui eu vou encerrar. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. Digo, o Evangelho de Deus. O Evangelho não é da Palavra da Fé, não é da Brasil para Cristo, não é da Universal. O Evangelho não são de denominações nem de homens. O Evangelho é de Deus. Até porque nós já aprendemos ou fomos lembrados o que é o Evangelho. Aleluia. A boa notícia pertence a uma pessoa. Diga comigo, Jesus. Diga, a boa notícia é Jesus. Amém? E aí Paulo disse, eu fui chamado e ungido para o Evangelho de Deus, o qual por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas prometeu de antemão para nós, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu não sei se você entendeu, mas isso aqui é o currículo de Paulo. É o currículo de Paulo. A gente chega, olha, paz, eu sou a pastora Daiane, sou do Ministério Infinita Graça, estou aqui. Paulo fez, eu sou apóstolo de Deus, ungido por ele para pregar o evangelho dele. E o evangelho dele é aquele que ele anunciou desde antes, mediante os seus profetas, falando do Antigo Testamento. Mais uma vez apontando que o Antigo Testamento revelava Jesus. E aí ele pega e diz, a saber, Jesus Cristo, o seu Filho. O Evangelho de Deus é Jesus. O Evangelho de Deus não tem nada a ver com conduta boa. O Evangelho de Deus tem a ver com crer corretamente. O Evangelho de Deus não tem nada a ver com aquilo que você faz. O Evangelho de Deus tem a ver com aquilo que Ele fez. Quando você olha para Cristo e vê o que Ele fez, esta realidade se manifesta em você. Quando você olha para Cristo e vê o que Ele pode, este poder se manifesta em você. Por isso que Paulo disse, eu não tiro o olho. Eu olho firmemente para Ele. Está acontecendo barulho aqui, mas o meu alvo é Cristo. Eu olho para Ele porque Ele é o autor daquilo que creio. E Ele também é o consumador daquilo que eu creio. Ele colocou em mim o desejo de crer. Ele colocou em mim a capacidade de crer. E Ele mesmo faz com aquilo que creio seja consumido. Seja manifesto. Então eu olho para Ele. Eu olho para Ele. Eu não quero saber se 10 mil ou se 1000, se é direita, se é esquerda. O caminho é Ele. O objetivo é Ele. Aleluia. E aí o versículo 16 diz, não me envergonhe do Evangelho. Paulo disse, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que...
A boa notícia se manifesta quando você crê. E a palavra salvação para o homem, ela conota assim: sofri um acidente. Ai, mas graças a Deus fui salvo. Rapaz, tinha um tanque de água ali, que se aquele tanque não tivesse, eu ia bater direto no poste e ia morrer. Fui salvo. A salvação para o homem é: eu tinha uma enfermidade, mas eu fui salvo da enfermidade. A salvação para o homem é: eu tinha uma dívida, estou livre da dívida. A salvação para Deus se chama sozo. Tudo. Você foi salvo de tudo, meu filho. Eu te salvei de tudo, meu filho. Sabe o que é tudo? É tudo. Para mim, para você, possa ser que tudo, e você esquece de incluir alguma coisa ou alguém. Mas quando Deus fala tudo, é tudo. Você foi salvo. De tudo. Não se preocupa só com a enfermidade, não se preocupa só com a dívida. Entenda que tudo já foi um livramento para você. Aquele caminho que você estava indo, direcionado a cair no abismo, a perdição, ele não existe mais. Agora o caminho se fez carne. Habitou entre nós e revelou o Pai. E o caminho é Jesus. Amém, amados? Você entendeu isso? Paulo disse: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí eu vou e volto e venho para a palavra da fé. Palavra da fé. Corpo de Cristo. Você recebeu uma boa notícia. E essa notícia é introduzida em você. E não tem como você não vivê-la. Não tem como ela não se manifestar, porque é maior que você. Eu tenho dito, é o maior dentro do menor, operando o maior. Você entendeu? É o maior dentro do menor, operando o maior. Veja, alguém grande entrando no lugar pequeno, aquele lugar se rompe, porque o grande toma a sua posição. Quando Deus entrou dentro de você, Ele disse: não eu, não justiça própria, agora quem vive sou eu. Aí Paulo gritou: não vivo mais eu. Não é eu que anuncio, não falo de mim, não vivo mais eu, mas Ele, o grande, vive em mim. Aleluia! Cristo vive em você. Ele foi introduzido em você. E o Espírito Santo está aí para garantir que isso funcione. Você não está só. Já deu certo. Quando Ele na cruz, ainda na cruz, gritou: está consumado. Ele disse para mim e para você: já deu certo. Está tudo pronto. Como é que eu faço, pastora? Você não faz, você crê. Você só faz crer. O justo vive pelo que crê. Se você crê que você vai comer, você vai comer. Se você crê que você vai ter, você vai ter. É assim, igreja dos últimos dias. A boa notícia é que Ele veio. A boa notícia é que as obras do diabo foram destruídas. A boa notícia é que o coxo agora pode andar. O cego agora pode ver. O endividado paga as suas contas. Aquele que não tinha passa a ter. Aleluia! A boa notícia é: o Filho do Deus vivo veio. E Ele morreu, mas ressuscitou. Este é o Evangelho de Deus. Jesus Cristo. Se coloque de pé no seu lugar. Sabe o que acontece? Eu posso pedir um hino? Posso?
Amém. Eu pedi autorização ao apóstolo, ele me deixou cantar. Eu vou cantar, tá, gente? Gênesis 1, no versículo 26, nós lemos: Deus, Ele criou você. Ele determinou, Ele designou, Ele disse como você seria e para que você faria. E o que você faria? Dominar. Aí a Bíblia diz que depois disso, 6º dia, aí no 7º dia Deus descansou. Sim ou não? Mas Deus tinha feito todo o trabalho e descansou. Sim ou não? Aí depois que Ele descansou, escuta isso aqui. Depois que Ele descansou, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus falou: façamos o homem do pó da terra. Sabe o que eu entendo com isso, apóstolo? Que nós fomos feitos no descanso de Deus. Ele criou toda a natureza no trabalho. Haja isso, haja aquilo outro, trabalhando. Determinou como nós seríamos no 6º dia. Descansou no 7º. Depois que ele estava em descanso, foi lá no pó e formou o homem. Disse: você é gerado no meu descanso. Você é gerado na obra consumada. Está tudo terminado. Agora você vem para usufruir. Meu Deus. Quando eu vi isso, marido, vem cá. Porque a gente lá em casa é assim, né? Quando Deus dá uma coisa para ele, ele corre para mim. E quando Deus dá uma coisa para mim, eu corro para ele. Marido, vem cá. Olha o que o pai falou comigo agora. Ele disse: amém, filha, é isso mesmo. No descanso nós fomos formados. Porque é por fé. E aquele que está em Cristo não se esforça para crer. Eu li um livro de Kenyon e ele disse assim: quando nós alcançarmos o nível mais alto da fé, nós não faremos esforço para crer em nada. Será quem nós somos. Automaticamente se manifestará. E isso lateja dentro de mim. Eu não preciso ter fé para. Eu preciso crer em. Amém? Eu só preciso crer em, porque em quem eu creio me dá tudo. Essa é a boa notícia. Eu queria que você fechasse seus olhos e adorasse ao Senhor, agradecesse ao Senhor pela boa notícia. Diga: Pai, obrigada por Jesus. Diga: Pai, obrigada porque hoje eu posso. Hoje eu tenho acesso.